Pai Celeste, muito obrigado por esse momento que estamos aqui. Te agradeço, Pai, pelas nossas crianças. Te peço pela vida dos professores que vão ministrar a Tua palavra sobre a vida delas. Te agradeço também pelos dízimos e pelas ofertas. E também, Pai, eu te peço que o Senhor derrame o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja aqui neste momento. Porque nós sabemos, Pai, que a palavra pode ser bonita ou ela pode ser simples, mas quem toca, quem fala é o Teu Espírito Santo. Então, neste momento, é a oração que eu te faço em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João, primeira carta de João, capítulo 4. Primeira carta de João, capítulo 4, verso de 7 a 12, e depois nós vamos ler do verso 19 ao 20. O tema dessa noite é: qual é o seu valor? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Verso 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu pedi para o grupo de louvor cantar uma música aqui. Eu sei que foi pago um alto preço para sermos um. E eu confesso para os irmãos que eu gostava dessa música e depois eu adquiri um certo preconceito por essa música. Porque quando nós falamos de amar a Deus, é uma coisa. Mas quando nós falamos de amar ao irmão, aí a história já começa a ficar um pouco mais complicada. E eu tinha um certo preconceito com essa música, que toda vez que cantava eu olhava, tá bom, você me ama. Tá, eu sei lá se eu te amo. Se eu tenho dúvida se eu te amo, será que você me ama? Então, esse texto aqui de João, ele nos esclarece muitas coisas a respeito do amor que nós devemos ter para com Deus e do amor que nós devemos ter para com o nosso irmão. E eu quero iniciar aqui com uma pergunta clássica no meio evangélico. Céu ou inferno? Para onde você vai? Quem já ouviu essa pergunta aqui? Já se deparou com essa pergunta? Muita gente já se deparou com essa pergunta. Essa pergunta coloca para nós uma proposta de dois lugares, céu e inferno. Fala a respeito de um destino. Eu não quero gastar um tempo aqui falando se essa pergunta ela está certa ou não. Mas é verdade que nós construímos um edifício da fé em cima deste pilar.
E eu quero fazer uma proposta diferente hoje aqui para vocês. Eu quero mudar a pergunta. E mudando essa pergunta, eu quero que você carregue essa pergunta para casa e durante a semana você pense a respeito dessa pergunta. Você tem certeza do amor de Deus por você? Você tem certeza do amor de Deus por você? Essa pergunta aqui, ela não está se referindo a um lugar, mas ela está tratando a respeito de um relacionamento para com Deus. E a resposta que você der sobre essa pergunta que eu acabei de fazer para você, vai influenciar sobre outras duas perguntas auxiliares que eu vou fazer para você agora. Você de fato ama a Deus? Eu estou falando de amar a Deus. Eu não estou falando de você seguir a Deus por aquilo que Ele pode te oferecer. Eu não estou falando aqui a respeito de uma fé onde a sua fé ela vai ser um instrumento para convencer a Deus a realizar as suas vontades, para realizar a sua vida, para facilitar a sua vida. O pastor fez uma pregação aqui e ele falou assim: aqui na nossa igreja não tem uma placa, pare de sofrer. Porque nós não estamos aqui para ensinar a você a buscar a Deus, para tratar a Deus como um objeto para resolver os problemas da sua vida, mas para ter um relacionamento íntimo com Deus. Então, isso faz toda a diferença. Eu aprendi um teste, eu ouvi esse teste e eu achei ele muito interessante, e eu quero repetir esse teste aqui com vocês. Vamos supor que Deus esteja ali naquela sala, atendendo. Ele vai dar meia hora para cada um aqui de vocês. Ele vai nos atender. E nós vamos formar uma fila, né, para aguardar, para falar com Deus. Aí passa um anjo, ele entrega uma folha em branco e entrega uma caneta na sua mão. A minha pergunta para você é a seguinte: você, o tempo que você estiver na fila, você vai pegar aquela folha em branco e gastar o seu tempo para anotar todos os pedidos que você tem para fazer para Deus, e para quando você entrar dentro da sala, você vai metralhar a Deus com todos os seus pedidos, ou você vai deixar a folha em branco e para quando você entrar para falar com Deus, você vai anotar tudo o que Ele tem para dizer para você? Você de fato ama a Deus? Você está buscando a vontade de Deus ou o poder de Deus? Porque se Deus não tivesse absolutamente nada para te oferecer, será que você buscaria a Deus? Não estou dizendo aqui que Deus não realiza milagres. Ele realiza milagres, atende a pedidos. Mas como que você tem tratado a Deus? Será como um mero objeto? E a outra pergunta, auxiliar: você é capaz de amar alguém que não tem nada para lhe oferecer? Nada. Uma pessoa que não vai lhe oferecer uma amizade como uma retribuição, uma pessoa que não vai dizer nem muito obrigado para você, uma pessoa que vai sair daqui, poxa, fulano me ajudou, que legal, um tapinha nas costas. Você é capaz de fazer algo por alguém que não vai te oferecer absolutamente nada em troca? Terminando de fazer essas duas perguntas auxiliares, aí eu volto para a pergunta original. Você tem certeza do amor de Deus por você? Porque é esse amor
que eu recebo do Pai Celeste que habilita a minha alma a amá-lo e a amar o meu próximo. E é disso que o João está falando no texto. Veja o verso 19. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Não é Deus que reage ao nosso amor. Somos nós que reagimos ao amor de Deus. Verso 10 e 11. Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. É a convicção desse amor que me habilita a dar a minha outra face quando eu for ofendido, a fazer o bem sem esperar nada em troca. É a consciência de ser amado por Deus que me dá forças para decidir perdoar e não criar raiz de amargura. É a certeza desse amor que me faz uma pessoa leve, descansada e que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque se eu tenho Deus, eu tenho tudo. Então eu posso sofrer qualquer tipo de privação, porque mesmo se eu sofrer as privações, eu tenho Deus. E se eu tenho o amor de Deus, eu sou herdeiro de todas as coisas juntamente com Cristo. E essa mensagem de hoje é para pessoas que não se sentem amadas por Deus, ou para pessoas que desconfiam do amor de Deus. Será que Deus me ama? E para pessoas também que se sentem rejeitadas por Deus, porque infelizmente há uma pregação sistemática a respeito do que é fé. Então você olha para uma pessoa que supostamente ela é bem-sucedida na vida, que não tem doença, que tem os seus sonhos realizados, e você olha para a sua vida, você está passando perrengue, tem alguém doente na família, sua casa não está em paz, aí você fala: poxa, então Deus está me rejeitando e está só abençoando aquela pessoa. Ou talvez você se sente rejeitado pelos seus pais, ou você se sente rejeitado pelos seus filhos, pelos colegas de trabalho, pelos amigos, pelos irmãos da própria igreja, ou pela sociedade inteira. Talvez você sofra algum tipo de preconceito. E para isso, meus irmãos, é importante nós sabermos sobre algumas forças que operam em nossa sociedade, que estão impregnadas no nosso modo de viver e que nós nem percebemos que são ideologias que nos levam para um caminho de morte. Nós vivemos debaixo de um sistema que coloca o ser humano como um simples objeto que, enquanto for útil, ok. Quando ele deixou de ser útil, será banido. Quem a sociedade ama? Vocês já pararam para pensar nisso? Os que estão nas paradas de sucesso, os que cantam bem, os empresários bem-sucedidos, os ricos, os bonitos, os fluentes, os famosos, os sábios. São esses que são os merecedores de aplausos, os campeões, os que superam limites. Esses têm valor. Esses merecem sair na revista Caras. Esses merecem ganhar uma entrevista. Esses merecem estar na mídia. E o resto? Meros mortais. Meros mortais.
Quanto mais notável, mais merecedor do amor da sociedade. Vamos pensar aqui um pouco sobre as bases que nós montamos os nossos valores. O que eu vou falar aqui é uma das, não quero esgotar o assunto, que a sociedade é complexa, o ser humano é complexo, então há muitas leis que regem a sociedade. Eu tenho uma caneta aqui na minha mão. Quanto que vale uma caneta? Vamos colocar aqui R$1. Né? É uma caneta, a caneta é útil? É útil ou ela é muito útil? Muito útil. Uma caneta é muito útil. Então, a caneta ela deveria ter um valor muito alto. Não deveria, se ela é muito útil? Mas por que ela não tem um valor muito alto? Porque existe muita caneta. Há muita caneta espalhada por aí. Né? Falam que caneta não tem nem dono, né? Você tem que até amarrar, ela é tão útil que em determinados lugares tem que se amarrar uma corda para alguém não carregar. Mas ela tem um valor. Só que o valor dela é determinado pela utilidade e pela lei da oferta e da procura. Se tem muito, então podemos colocar um valor menor sobre essa caneta. Ok. Daqui a 50 anos, essa caneta pode valer menos ainda. Porque com o avanço da tecnologia, será que daqui a 50 anos alguém vai escrever alguma coisa ainda? Então talvez ela pode valer menos ainda. Então é mais ou menos assim que funciona a sociedade. E o jogador Neymar? Ele vale quanto? Milhões. Por quê? Ele está dentro de um contexto, que é dentro do mercado de futebol. O talento dele é, de certa maneira, uma raridade. Então, e é um talento que movimenta milhões, então o valor dele é alto. Agora, se o Neymar tivesse nascido há 100 anos atrás, quanto que o Neymar valeria? Não tinha futebol? Né? O futebol é de 100 anos para cá. Né? Eu não sei mais ou menos aí, os apaixonados sobre futebol vão dizer. Então, nós vivemos nessa sociedade que tem a utilidade, tem a escassez, que vão definindo o valor das coisas. E o ser humano? Ele entra ou não entra nessa jogada? De certa maneira ele entra, né? Quando você vai para o mercado de trabalho, eles pegam o seu currículo, eles fazem o quê? O que esse cara tem para me oferecer? Esse camarada vai ser útil em quê aqui na minha empresa? Qual a habilidade que ele tem? Qual a competência que ele tem? Se vocês observarem, até os nossos relacionamentos, eles também são influenciados por essa questão da utilidade. Ah, você é meu amigo, grande amigo, mas você começou a ficar chato para burro. Nossa, você está com depressão. Não dá mais para ser seu amigo, então eu vou me afastar de você. Aliás, vou me afastar não, eu vou te substituir por um outro amigo. Porque essa é a nossa sociedade, substituir e acumular. Vou substituir o carro, vou substituir o relógio, vou substituir a camisa. E por que não vou substituir o amigo? Me caso com uma mulher, acho ela linda, me caso com ela, e um belo dia eu falo, não te amo mais. Tchau. Vou te substituir por outra agora, para me fazer feliz. Você não está me fazendo mais feliz. E o ser humano, ele entra nessa esfera
da utilidade. Qual um dos motivos para ficarmos tão ansiosos? A perda das nossas competências, das nossas habilidades, da nossa utilidade. Você tem medo de perder sua beleza porque sabe no dia que não tiver, será banida ou banido do rol dos admiradores. E aqueles que te admiravam pela sua beleza podem hoje caçoar de você. Por que tememos tanto a velhice e a doença? Porque deixaremos de ter uma utilidade e, por consequência, seremos jogados para o canto da vida. Vamos dar trabalho, ficaremos dependentes, alguém vai ter que nos limpar, a memória pode falhar, o cabelo vai cair, a pele vai enrugar, tem que levar para o hospital. Aí, para os idosos, vai começar o jogo de empurra-empurra dos filhos para quem vai cuidar dos pais. Por que tememos tanto a velhice e a doença? Por que queremos sempre estar bem? Estamos nessa geração de saúde, as pessoas estão acumulando cada vez mais para no final da vida ter garantias. Oh, bobagem! Basta uma marolinha para levar todo o seu castelinho de areia. Tem uma irmã aqui que estava contando para mim que ela era enfermeira de um grande empresário aqui no Espírito Santo. E ela falou assim: Mauro, eu acho que foi um AVC, não se mexe, tem que fazer riquíssimo. Mas você tem que limpar, colocar na cama, tirar da cama. E nós estamos tratando o nosso próximo como alguém útil. E o mercado, ele está cada vez mais exigindo pessoas com excelente performance, competição, seleção das espécies. E quem aguenta essa pressão? Para ser alguém na vida, você tem que conquistar, provar o tempo inteiro que é capaz. E quando você conquista, você se escraviza, porque você tem que manter o padrão que você conquistou. E a conta vai ficando cada vez mais alta. Aí, quando alguém pula da terceira ponte, nós simplesmente dizemos: eu não entendo. O cara tinha tudo. O cara tinha carro, tinha uma esposa bonita, ele tinha uma casa legal, tinha uma grana guardada no banco e pulou da terceira ponte. Aí eu vou repetir duas frases aqui que eu ouvi de um pastor, que eu ouvi corrigindo. E ele fala o seguinte: e quem disse que ter todas essas coisas é ter tudo? E quem disse que ter todas essas coisas é ter tudo? O ser humano simplesmente está procurando satisfação e realização onde ele não vai encontrar. Essa não era a proposta da serpente lá em Gênesis? Ser e ter? Percebam, pregamos o amor de Deus, falamos da graça de Deus, mas vivemos de acordo com os poderes e potestades deste mundo. Para concluir, volto à primeira pergunta. Você tem certeza do amor de Deus por você? Eu volto aqui ao exemplo da caneta. Nós colocamos um preço aqui nessa caneta. Falamos que ela é útil e que ela tem um preço, que ela está dentro da lei da oferta e da procura. R$1. Mas se eu falar para vocês que essa caneta aqui, ela foi dada pelo meu avô, que morreu há mais de 25 anos.
E foi justamente com essa caneta que o meu avô, ele me ensinou a escrever. E eu guardo essa caneta como a única recordação que eu tenho do meu avô. Para você, essa caneta pode valer R$1, mas para mim não tem valor. Não, perdão, não há nenhum preço que pague. Você pode me oferecer o valor que for, mas para mim ela tem um valor sentimental que você pode fazer a oferta que for, que eu não vou ceder. Eu quero dizer para você que você não foi gerado pelo diabo. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você tem um valor para Deus que os seus sentidos não têm como medir. É fato que o pecado, ele nos deformou. Mas Deus preferiu passar pelo vexame da cruz do que perder você. Para uma sociedade cada vez mais preconceituosa e polarizada, você pode ser taxado de pobre, pode ser taxado de burguês, de burro, de inteligente, de bonito, de feio, fracassado, bem-sucedido, gordo ou magro, novo ou velho. Independente do rótulo que colocam sobre você, o seu valor para Deus continua o mesmo. Não é a sociedade que vai determinar o seu valor para Deus. Não é o seu pai e sua mãe que vai determinar o seu valor para Deus. Não é o mercado de trabalho que vai determinar o seu valor para Deus. Às vezes nós pegamos as nossas crianças, eu acho que eu já falei isso, mas eu vou repetir, e falamos da seguinte forma para elas: meu filho, você tem que estudar para ser alguém na vida. Se você falar isso para o seu filho, você está cometendo um crime, porque o seu filho, ele já é alguém na vida. Ele já é alguém na vida. Eu não estou querendo dizer aqui que a gente não precisa estudar, não estou dizendo aqui que a gente não precisa se aperfeiçoar no nosso trabalho, não estou dizendo aqui que a gente não pode ter meta, que a gente não pode ter cota, não estou dizendo que nós não podemos ter incentivos. O que eu estou falando aqui é que nós não podemos atrelar o valor do ser humano à sua utilidade. Porque no dia que perder a utilidade, se perde o valor. Se perde o valor. Se perde o valor. Então, nós estamos correndo atrás de quê? Verso 10. Aí eu faço uma pergunta. E qual é o seu valor para Deus? Nisto está o amor. Não é que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quer saber do seu valor para Deus? Olhe para a cruz. Olhe para a cruz. Ali você encontra a expressão do amor de Deus por você. A consciência da culpa e do pecado pode nos fazer achar que Deus, Ele quer nos jogar na lata de lixo. E por isso que nós fugimos da presença de Deus. Deus nunca nos abandonou.
Aliás, ele assumiu a responsabilidade de consertar a situação. O sistema pode te substituir para te descartar, porque você não é mais útil aqui nessa empresa. Você não é mais útil nessa roda de amigos. Mas Jesus também te substitui, mas para te resgatar. Na cruz, Deus te substituiu para dar vida em abundância. Na cruz se revela a forma mais sublime da justiça e do amor do Pai Celeste. A nossa salvação não é um esquema de Deus, um esqueminha, um jeitinho brasileiro para acertar as coisas. Teve que ocorrer punição. Alguém teve que pagar. John Stott, em seu livro A Cruz de Cristo, ele fala que o símbolo do cristianismo poderia ser a manjedoura, poderia ser o pão, poderia ser o vinho. Esses são símbolos. Mas qual é o símbolo maior? A cruz. A cruz. Você tem mais valor para Deus que os seus sentidos podem perceber. E esse sim de Deus nos cura a alma. Aceitos por Deus. Não é o que você faz, não é o seu desempenho como crente que faz Deus te aceitar. Não é. É a sua fé que Deus fez na cruz do Calvário, tudo para reconciliar com você. E o que me habilita a amar o meu próximo é a consciência que tenho o que não mereço. Que recebi um amor incondicional. Quando tomo posse deste amor, quando eu tomo consciência e eu tenho convicção que eu sou um amado de Deus, aí eu começo a trilhar o caminho de amar os que não têm nada para me oferecer. Eu queria pedir a Deus que o Espírito Santo possa derramado sobre a tua vida, porque Deus está nos convidando para participarmos de uma grande família. Se você não entendeu isto ainda, ou se você entendeu, eu quero te convidar a responder a este chamado. Eu quero te pedir que abra o teu coração, deixa Deus chamar, deixa Deus fazer a obra que Ele quer fazer em tua vida. Não endureça o teu coração. Não viva de acordo com os valores deste mundo. Deus, Ele quer reatar o relacionamento com você. Deus quer te chamar de filho. E Ele quer que você o chame de pai. E aqui nós podemos sim vivermos como uma grande família, servindo uns aos outros. Se você não está acreditando nisso, se você desconfia disso, você está dando ouvido para a serpente. Pai, muito obrigado por nos lembrar de uma maneira tão especial desse amor que a gente não consegue descrever, que a gente não consegue pagar. A gente, às vezes, erroneamente tentamos merecer, mas não merecemos e mesmo assim somos amados. Louvamos o Teu nome, Senhor. Te agradecemos porque não importa a etiqueta que coloquem na gente, o Senhor já pregou em nós, já carimbou no nosso coração que somos Teus filhos. Que nós temos um valor que foi pago com o preço do sangue de Jesus. Por isso nós não precisamos, Senhor, nos sentirmos humilhados, tristes, menosprezados,
porque o Senhor nos ama, o Senhor do universo nos ama, o Deus Todo-Poderoso nos ama e nos chamou para ser da família, o Senhor nos chamou para sermos filhos. Graças te damos, Senhor, obrigado por isso. Livra a gente de sentimentos que atrapalham a reconhecer essa palavra que nós recebemos nessa noite. Estamos tão, Senhor, tão anestesiados, tão ligados no automático que nem sempre percebemos o teu amor por nós. E isso vale mais do que tudo, mais do que qualquer coisa nessa vida. É muito bom ser amado do Senhor. É muito bom ser teu filho, Pai. Muito obrigado. Te agradecemos no nome de Jesus. Obrigado por essa palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém.